responsabilidade. Confesso para vocês, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de todos, amém? Eu tinha alguns desejos, algumas ideias em termos de realizações da parte de Deus para a minha vida, e uma se cumpriu alguns dias atrás, a qual fui convidado para pregar para as crianças, na verdade, no culto das crianças, especificamente para os pais. E quando o pastor também me fez o convite para trazer a palavra para um público um pouco mais maduro, que são no caso vocês, eu aceitei com muita alegria no coração e também me senti muito realizado, porque eu garanto para vocês que não só para mim, mas para muitos membros da igreja e para membros da própria família de vocês, vocês são referência. Eu tenho total certeza absoluta. E eu estou com muita alegria, porque eu não gosto de fazer comparação nenhuma, irmãos. Na verdade, eu tento fazer poucas as comparações, porque sempre um lado ele fica de lá e o outro lado fica de cá. Mas o que o pastor falou de uma maneira brincando aqui, é que culto avivado. Que bênção ver vocês tão animados, alegres. Às vezes você realmente vai pregar para os jovens, você vê uma pressão em cima dos jovens assim. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue, porque se fosse o pastor fazer uma oração que abençoe, eu já estava abençoado, eu já tinha recebido a palavra de Deus, eu já tinha recebido a minha porção. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus ele nunca nos desamparou e não vai ser hoje que Ele vai desamparar a gente. Deus ele vai continuar tratando, Deus vai continuar derramando, Deus vai continuar restaurando, renovando. Eu não sei qual é o propósito, não sei qual é a intenção de você sair da tua casa e estar aqui essa noite. Mas eu sei que essa intenção que surgiu no teu coração, que surgiu na tua mente, Deus já sabia antes. E Deus te trouxe aqui, porque Deus tem algo especial para tratar com você aqui essa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 92. Eu só vou ler aqui no meu celular, mas porque eu quero usar uma versão específica, tá? Eu não tenho costume de usar celular em pregações, mas é só para ler nessa versão específica, porque a minha Bíblia ela não tem essa versão. A minha Bíblia é Thompson, e essa versão aqui é Almeida revisada e atualizada. Vai dizer assim no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 12 ao 14. Salmos capítulo 92, versículo 12 ao 14, diz assim: O justo florescerá como palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, e na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. Curva a sua cabeça, se for possível, coloque a sua Bíblia sobre o seu joelho, coloque a mão em cima, a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te damos graças, Senhor, louvores e honra, e no nome do teu Filho, Senhor Jesus, nós te apresentamos essa palavra, com o coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor já derramou sobre nós aqui neste lugar. Espírito Santo, aqui é um convite em especial, para sobre nós. Ande por esses corredores, assim como nós cantamos no primeiro louvor, passeia, vai passando o nosso meio, vai libertando, vai curando, vai restaurando, vai renovando, vai fazendo conforme a tua vontade. Senhor Jesus, brilha aqui essa noite, que o Senhor venha aparecer e eu venha desaparecer. Usa a minha boca, Senhor, pois eu sou um instrumento nas suas mãos. Me perdoe dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor. Me coloca à sua disposição para fazer a tua vontade. Que o Senhor mais uma vez venha aparecer e eu venha desaparecer, Senhor, aqui esta noite. Nós assim oramos, lançando essa palavra, Senhor, assim como o profeta, Senhor, o anjo da igreja falou, que ela venha frutificar a 30, 60 e 100. Assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos, é sério mesmo, é muito bom. Eu quis trazer um tema para enfatizar aqui no coração e na mente dos irmãos, e o tema que eu trouxe aqui
Legado. O que deixamos para as próximas gerações? Olha só, irmãos, antes da gente entrar, eu não vou aqui pregar sobre o texto a qual eu li, eu não vou contextualizar sobre o texto. Eu usei um texto somente comparando com a palavra de Deus, mas eu quero aqui uma espécie de bate-papo, como um pregador, trazer aqui algumas ideias, boas reflexões, se alguém quiser colocar como ponto, que seja, mas eu quero trazer a ideia da importância da onde vocês já chegaram. Porque se nós pegarmos dois pontos distintos, irmãos, aonde vocês estão hoje, na condição de maturidade, e o público jovem da igreja, há uma grande jornada ainda para se percorrer. Então vocês, não que vocês deveriam, mas que vocês precisam saber da responsabilidade que há sobre o ombro de vocês. Porque muitas vezes a gente olha para o jovem com a expectativa de que o jovem ele possa despertar para as coisas do alto, para que ele não venha passar pelas as situações adversas da vida, a qual vocês, pela experiência de vida, passaram. Mas vocês, eu falo e vou reafirmar que quantas vezes for necessário essa noite, vocês são um público privilegiado. Porque vocês já alcançaram o que nós, eu me coloco na condição de jovem, estamos almejando, queremos alcançar. Então eu coloquei aqui um tema, legado. O que deixamos para as próximas gerações? Se eu fizesse aqui uma pergunta objetiva, individual, uma pergunta direta, o que você tem projetado, o que você tem almejado, o que você de fato tem feito ou você tem já deixado para as próximas gerações? E aqui eu posso trazer um parâmetro de igreja, no sentido da irmandade, do povo de Deus. Eu posso trazer também ainda você que está atuando profissionalmente, do público a qual você trabalha junto, e também posso trazer para os seus entes queridos o que você tem feito, o que você tem deixado. Porque legado, uma vez que nós pensamos legado, é aquilo que nós vamos proporcionar que vai ficar. Eu não vou entrar muito nessa ideia, porque tem um ponto específico aqui que eu trouxe. Eu quero falar especificamente da palavra legado, porque há uma certa distorção quando nós vemos essa palavra. Então aqui eu trouxe alguns pontos, algumas ideias. Eu quero ser rápido, eu acredito que essa palavra ela vai discorrer para que seja rápida. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus ele atua em todos os públicos e em todas as fases das nossas vidas, e não é diferente com a gente aqui essa noite. Eu coloquei aqui a importância da maturidade. Vocês que carregam experiências, histórias, testemunhos preciosos, é importante. Eu falo, irmãos, porque esse aqui é um apreço meu, pessoal, tá? O irmão aqui ele sabe do que eu trabalho, os irmãos também sabem. Eu sou vigilante de transporte de valor e algumas vezes, algumas situações, é proposto para que a gente faça almoço, geralmente em mercados, em praças, lugares onde tem ponto de apoio que a gente fala, que é um banheiro para usar, lugar onde você pode comprar uma comida. E algumas vezes nós nos deparamos com pessoas mais experientes. E a gente, no caso eu sou impactado, não necessariamente, eu não posso ser hipócrita, não necessariamente somente por aquelas pessoas falarem de Deus para mim, mas por ter uma conversa boa, uma conversa agradável. Você vai conversar hoje, dependente da classe social, dependendo do público de idade que você vai conversar hoje, você não tem, eu não vou mentir, irmãos. Se eu faltar com alguma ideia aqui contra o que vocês pensam, eu peço perdão antecipadamente, mas eu não tenho paciência para conversar com um certo público. Porque a ideia não bate, é um linguajar distorcido, apelativo, um linguajar cheio de malícia. E aí eu converso com pessoas mais maduras, no caso seria exemplo igual a vocês, eu vejo sinceridade, experiência de vida, inspiração, história para contar, história boa para contar, testemunho daquilo que passou e sobrepassou, né, porque conseguiu passar e está lá glorificando a Deus. Então, queridos, glorifiquem a Deus por onde vocês estão. Glorifiquem a Deus por vocês estarem tendo a oportunidade de caminhar com Cristo, de caminhar em sentido a Canaã celestial. Glorifiquem a Deus de vocês estarem indo, queridos, como, eu não vou usar aqui uma expressão, como um
intrometa, deixando um rastro no sentido de quem está olhando e está dizendo assim: eu quero ser como aquela irmã, eu quero ser como aquele irmão. Porque se eu fosse falar de modo individual, que tem pessoas que se destacam no sentido do chamado que Deus propôs, e nós olhamos não no sentido de inveja, mas como o próprio Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que vocês possam assumir essa responsabilidade ainda mais, para que aqueles que estão olhando para vocês de maneira direta ou indireta, possam dizer assim: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo, é uma serva valorosa, cheio da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Sim. E aqui eu trouxe o primeiro ponto, a qual eu quero falar, que eu acabei de citar. Legado. Legado não é apenas o que deixamos como bens materiais, mas sim aquilo que marcamos no coração das pessoas, como fé, caráter e exemplo de vida. Eu lembro que eu fiz um curso aqui na igreja, vai faltar aqui lembrar que curso que foi. Eu lembro que o tema foi, um dos temas foi legado, aquilo que nós deixamos para os nossos entes queridos, os nossos familiares. E muitas das vezes, eu não sei se de maneira errônea, de maneira errada, nós nos preocupamos em deixar dinheiro, bens materiais, aquisição, quando na verdade, quando você deixa um caráter estabelecido nos seus entes queridos, não precisa de muita coisa, irmãos, porque o teu nome vai ser honrado, e mais ainda, que na verdade aqui eu usei a expressão errada, o nome de Deus vai ser honrado, porque eu tenho certeza que todos são servos de Deus, cristãos. Imagine que lindo é, querido, através do seu exemplo, do teu bom testemunho, aqueles que estão seguindo o teu legado, que estão assumindo o teu legado, vai glorificar a Deus, vai continuar glorificando. Porque, querido, hoje, minha irmã, meu irmão, hoje, um dos principais objetivos meu e da minha esposa Cíntia, é nós implantarmos no coração da nossa filha, para que ela possa permanecer no caminho do Senhor Jesus, para que ela possa caminhar no caminho do Senhor Jesus, que ela venha se relacionar com o homem de Deus que está no caminho do Senhor Jesus, que venha a atuar dentro do que a igreja prega, esperar o momento certo para ter relação sexual, esperar o momento certo para casar, esperar o momento certo para as coisas acontecerem. Esse é o projeto que nós fazemos, esse é o projeto que nós estamos deixando. Isso aqui, queridos, não é o principal, porque a Bíblia vai dizer: a prata e o ouro é corrompido, a ferrugem vai lá e consome. Mas aquilo que você coloca na cuca, no coração do teu filho, você vai ir. Você vai ir. Mas enquanto ele ficar aqui, ele vai honrar o nome de Deus. E se ele honrar o nome de Deus, ele vai honrar o teu santo nome. Ele vai honrar o santo nome de Deus e vai honrar o seu nome também. Então, que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos ter essa convicção de que legado não é apenas bem material. Legado é aquilo que nós colocamos de maneira direta e também indireta no coração das pessoas próximas de nós. E aqui eu quero fazer uma vírgula, porque não é somente no coração dos nossos entes queridos. Às vezes você tem liberdade, às vezes você tem afinidade com uma pessoa do teu serviço, e Deus também vai te usar para você abençoar aquela pessoa através das coisas que você faz, através das coisas que você fala. Testemunho, queridos, conta muito. Conta muito. Eu lembro, irmãos, que aqui na grande comissão que nós estamos estudando com o pastor Carlos, eu lembro que eu vim de outro ministério, inclusive a igreja era bem pertinho aqui, e a gente evangelizava aqui na rua do bairro, e uma vez eu fiz um desafio para os jovens. Eu estava ajudando o líder dos jovens, eu fiz um desafio para nós ganharmos as pessoas através do nosso testemunho, sem precisar falar. E paz, meu irmão, vocês têm liberdade para acreditar no que quiser. A gente conseguiu ganhar mais através do testemunho do que com as nossas próprias palavras. Todas as vezes que a gente se propôs a dar um bom testemunho, orando, jejuando e servindo de exemplo, a gente conquistava mais alma para Cristo do que falando, tendo bons argumentos. Que nós possamos ter, irmãos, um bom testemunho. Um bom testemunho. Outro ponto que eu coloquei é: Deus não nos chamou apenas para viver, e sim para inspirar e preparar outros sucessores. Irmão, você não está aqui só de passagem. Você não está aqui por acaso, porque esse é um engano que Satanás lança no nosso coração. Não, irmãos, você tem um propósito. Você, através da sua vida, Deus tem um projeto. Deus inspira outras pessoas através da sua vida. Isso é fato, irmãos.
Porque eu lembro que quando eu era do outro ministério, eu olhava para um dos pastores que tinha ministério e eu falava um dia, eu gostaria de ser esse pastor. E ele era bem mais maduro, ele era bem mais velho. Então, há em nós, em você especificamente, um senso de inspiração. As pessoas olham através do testemunho, através também que você venha falar, você venha atuar, mas que você não esteja com a mente acreditando assim, eu vou viver o que eu tenho que viver, vou deixar a vida me levar. Não, lembra que você é inspiração para outros que possam te suceder. Você é inspiração. Queridos, se eu me tocar aqui, vocês me perdoem. Eu sou igual o pastor Roberto. Eu fiz aniversário dia 6 de agosto. Eu não tenho filho homem. Meu sobrinho mandou uma mensagem para mim assim: tio, eu te amo. Eu quero ser igual o senhor um dia. Eu não tenho filho homem. Ele falou assim: você é uma inspiração de algo para mim. Às vezes você não vê, irmãos, mas Deus está fazendo através do seu testemunho. Às vezes você não fala, mas Deus está fazendo através da sua vida. Sabe o que eu faço para ele, irmãos? Só amo. Estenda a mão. Filho, você está precisando de alguma coisa? O tio está aqui. Se precisar, liga para mim. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Legado é a gente lembrar de Cristo. Você vai saber que você está deixando um legado, irmãos, quando Cristo estiver sendo glorificado. Porque, querido, se Cristo estiver sendo glorificado, você está no caminho certo. O legado que você está deixando está correto. Está correto. Outro ponto que eu coloquei aqui, queridos, é o poder do legado. Esse aqui eu vou ter que ler, tá? Não precisa vocês abrirem a Bíblia, não. Está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti habita. Aqui Paulo está dizendo de Timóteo. Aqui está sendo uma geração passada, irmãos. Aqui eu vou falar de uma maneira bem expressa do texto. Aqui é o livro de Timóteo. Paulo está citando o que ocorreu de noite, ser uma serva de Deus, passou para a sua filha Eunice, que veio passar para Timóteo. Esse, querido, é aquele bastão que a gente vê naquela corrida de revezamento 4x4. Você passar o bastão. Paulo ele vai dizer assim: combate o bom combate. Nós vamos chegar um dia, irmãos, se a vida vai mudar isso de nós, é natural. Se eu perguntar aqui com certeza que nós temos, todo mundo sabe a mesma resposta. Mas esse bastão tem que ser passado. Na verdade, irmãos, esse bastão ele vai ser passado. Mas qual é o bastão que vai ser passado? Olha só, o bastão ele vai ser passado. Mas que bastão nós vamos passar? Então aqui esse ponto que eu coloquei é o poder do legado. Aqui Paulo lembra que a fé de Loide foi passada a Eunice, que foi passada a Loide, foi passada a Eunice, que foi passada a Timóteo. Sabe o que eu vejo aqui nesses poucos versículos? A influência, irmão. Olha o poder da influência, o poder que você tem. Se você usar a influência que há sobre você, no sentido, aquilo que você consegue desenvolver como influência, você pode trazer pessoas para Cristo. Irmão, mas é difícil, eu falo, eu prego, eu oro. Mas amém, a sua parte você está fazendo, mas você de certa maneira está influenciando alguém, você está alcançando. Eu contei aqui para os jovens, acredito que para os irmãos eu não contei. Eu gosto muito de dar testemunho, de falar o que Deus permitiu acontecer na minha vida. Tinha um jovem que ele ficava me evangelizando muito, ele morava quase em frente da casa da minha mãe, ele ficava convidando eu para ir para a igreja dele. Nessa época minha família era toda católica, eu tinha conhecimento só da igreja católica, eu não conhecia outra igreja, eu não sabia que era uma igreja evangélica. E essa igreja que ele ia era a igreja evangélica. E ele ficava me convidando, irmão, ficava convidando e eu ficava sempre se esquivando, não, hoje eu não vou, tá, não sei o que, não vou não, irmão, essa pessoa tá. Aí um dia eu caí em contradição, irmãos. Eu tinha sempre resposta preparada, e um dia eu caí em contradição.
Ele pegou e falou: vamos na igreja. Eu falei: hoje não dou não, mas tal dia você chamar eu vou. Aí eu percebi. Foi passando os dias e ele pegou e falou: irmão, você não vai na igreja comigo não? Eu falei: mas você falou que ia. Eu falei que ia. Você falou que ia. Então vamos. Nunca tinha pisado na igreja evangélica, irmãos. A igreja é lá no Bom Giovanni, lá perto do povo. Uma igreja grande, evangélica que tem lá. Lá perto do McDonald's. Eu entrei na igreja, o pregador parece só pregou para mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo, que o jugo é leve, aquelas coisas lá. Nunca mais eu saí do caminho do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Esse é o poder da influência. A palavra, querido, é o que o pastor falou, a palavra é lançada. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem faz dar o fruto, querido, ó. Às vezes, é claro que a gente se preocupa, irmão, com cuidado de querer saber como que está a semente que você lançou. Mas, irmão, a obrigação nossa é plantar. Paulo vai plantar, Paulo vai regar, pode ser que apareça o terceiro lá que vai parar, mas é Jesus Cristo que vai fazer dar fruto. E se lá na frente você for lembrado, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, exaltação de Deus, mas a alegria é nossa. Quem passa para Deus que é de Deus, fica alegre. Mas o irmão foi bênção na minha vida, amém. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é de Deus, fica alegre, mas ele passa o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? O exemplo diário, eu coloquei aqui outro ponto. O exemplo diário fala mais alto do que muitas palavras. Se vocês perceberem, há uma redundância em cima do testemunho, da influência, porque eu quis trazer, na verdade, Deus tocou meu coração para que trouxesse direcionado a isso. O poder da influência, o poder do testemunho, que aqui eu coloquei. O exemplo diário fala mais alto do que muitas palavras. É de fato. O testemunho é gerado diariamente. As pessoas que te avaliam e até mesmo as que te julgam, elas observam você constantemente, diariamente. Eu passei por uma situação com um amigo no serviço, eu não vou citar nomes aqui, não é o caso. Nosso irmão vai saber, mas não tem problema. Esse irmão, ele é evangélico da Igreja Assembleia de Deus. E ele era muito explosivo, irmãos. Não vou rodear com você o objetivo. Ele era muito explosivo. E a gente ficava dando conselho para ele. Falou assim: irmão, cuidado do que você fala, cuidado das coisas que você fala. E vira e mexe, ele soltava um cachorro em cima de mim. Certo dia eu cheguei junto com ele e ele estava com uma ira muito incontrolável, sabe? Aí eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim: irmão, acalma seu coração, para que tudo isso? Não vale a pena. E aí ele já saiu daqui para chegar na porta lá, com a intenção de pegar quem estava do lado de lá. Falou assim: eu vou falar para ele isso, e eu vou colocar ele no lugar dele. Eu falei assim: rapaz, não faz isso. Você não é a postura de homem de Deus, não faz isso. Não, você fica de fora, você não vem não, que não sei o que. Falei: irmão, nós somos servos de Cristo, isso não é um bom testemunho e tal. Moral da história, ele chegou lá e descarregou um caminhão de lixo em cima de uma pessoa comum do outro lado. Aí a pessoa ficou quieta, o olho lacrimejou todinho, eu do lado ali. A pessoa falou assim para ele assim: a hora que você sair daqui e você for embora, a hora que você chegar na sua igreja, você faz tudo que você fez aqui lá no público da tua igreja. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com o nosso exemplo diário, com o nosso testemunho diário. Porque, querido, você vai ver uma pessoa de uma igreja qualquer aí, ou de outra denominação, que eu também aqui não quero acusar ninguém, cada um sabe o que faz, bebendo, fumando, e ninguém fala nada, se prostituindo. Mas nós, queridos, que somos cristãos, eu não vou nem falar crente, que hoje se falar crente é uma vergonha, tá, irmãos? Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho. Mas nós que somos cristãos e temos zelo pela palavra de Deus, se nós, querido, colocar o pezinho de lado, que tem um público gigante para nos julgar, isso não faz de nós mais santo ou menos santo, que faz a gente com mais temor e tremor diante de Deus. Então que nós possamos observar o exemplo diário que a gente tem permitido exalar de nós, vamos dizer assim. Aí eu coloquei outro ponto aqui, queridos: pessoas maduras têm mais autoridade para ensinar através do testemunho.
Eu acho que vocês concordam comigo que isso é fato, né, irmãos? Eu confesso que no meu serviço eu estou despontando para assumir uma nova função, que no carro forte é chamado de chefe de equipe líder. Só que pelo fato de eu ser novo de idade e também ser novo na promoção, eu não tenho muito respeito dos que já estão lá, dos outros. Pelo fato, literalmente, da idade e pelo fato do tempo na função. E esse ponto, eu estou usando esse exemplo para dizer que esse ponto ele fala nessa condição. Pessoas maduras têm mais autoridade para ensinar através do testemunho, pelo testemunho. Muitas das vezes você vai ver um jovem que ele não tem autoridade, ele não tem condição de falar porque ele não viveu. Mas vocês talvez deveriam saber de que vocês têm essa condição. Ainda mais se você gerar um bom testemunho, ainda mais se você viver uma vida agradável, uma vida boa, justa, correta diante de Deus. Deus te dá essa condição, Deus te coloca nessa condição de conseguir ainda mais, através da maturidade, pregar através do testemunho, falar e convencer, queridos. E convencer. Irmão, mas quem convence do Espírito Santo é que eu estou falando convencer no sentido físico, a pessoa, de amar, de abraçar, de trazer para perto. Porque o jovem não tem essa estrutura. O jovem, como nós todos fomos, vocês principalmente, o jovem ele está numa condição de experiência de vida, né? Ele está despontando para o mundo, ele está eu vou usar uma palavra de jovem aqui, ele está numa outra vibe. Agora nós, vocês, o público mais maduro, vocês já têm a maturidade necessária para gerar esse testemunho e ganhar através do testemunho. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso porque aquilo que a gente faz diante de Deus vai para o céu. E o diante de Deus que eu falo é na vida terrena que a gente vive. Porque tem pessoas, irmãos, e aqui é um público específico para eu poder falar isso, tem maturidade necessária. Tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja, irmão, vivendo uma vida superficial. Vivendo uma vida superficial, e o pior não é viver a vida superficial. É viver uma vida superficial e achando que a realidade da volta de Cristo nunca vai chegar até ela. A pessoa, ela simplesmente colocou primeira, segunda, terceira, entrou numa rodovia reta e está deixando as coisas acontecer. Não, irmãos. Irmãos, se nós atentarmos para a realidade das coisas que estão acontecendo à nossa volta, é muita coincidência, não vou nem dizer que é muita cristocência, da gente entender que há uma volta iminente de Cristo. Eu não vou aqui querer desvinhar, porque Cristo me dá essa condição, seria heresia da minha parte. Mas, irmãos, é só a gente olhar as guerras que estão acontecendo, as catástrofes, as coisas todas. É o momento da gente estar atento, é o momento da gente firmar os nossos pés, ou melhor, firmar os nossos joelhos na presença de Deus. Falar igual a gente fala lá em casa, lá na família do meu pai, ficar quietinho, não querer ficar inventando nada. Porque uma invenção desnecessária pode desgarrar você do rebanho. Eu acho que ninguém aqui quer sair do rebanho de Cristo também. Ninguém aqui quer sair do rebanho de Cristo também, meus irmãos. Aqui um ponto, eu já estou indo finalmente, tá, meus irmãos? Aqui outro ponto que eu coloquei é: valorize a sua história. Cada dificuldade que a vida lhe propôs, cada cicatriz, cada vitória, experiência, pois tudo isso é exemplo e semente e testemunho para os outros. O que eu quis colocar aqui, esse ponto que eu trouxe, esse ponto, irmão? Para você se valorizar, mediante a vida que você tem vivido, de dificuldades, de limitações. Valorize a história que você viveu lá atrás, independente se você teve mais erro, queridos, do que acerto, mas valorize as coisas boas que Deus proporcionou através da sua vida. Valorize as boas amizades, valorize os bons relacionamentos, valorize o compromisso, o comprometimento que você tem com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o povo de Deus. Aí eu coloquei bem específico, irmão, as histórias, as dificuldades, a cicatriz. Porque uma coisa que machuca em nós é a cicatriz. Eu tenho uma certa dificuldade, irmão, para aceitar algumas coisas que eu li, até alguns pregadores falam.
Mas eu respeito, tá, irmãos? Deixar bem claro aqui que eu respeito. De dizer que o que passou, ficou para trás. Eu não acho que é verdade isso aí. Para mim não é verdade. Se aquela pessoa acha que para ele é verdade, eu respeito, mas eu não acho que é verdade. Se vocês não acham igual a mim, eu peço perdão e respeito a opinião de vocês. Mas, querido, imagina, se eu falar aqui, tocar alguém aqui, eu não quero ser direto, eu só vou fazer uma observação. Imagina para uma mãe que perdeu um filho. Você acha que essa mãe deve viver o resto da vida e vai ser arrancada daquela página da vida dela? Ela vai esquecer? Vai ser uma cicatriz, querido, para viver o resto da vida. Ah, mas Deus, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus limpa, mas a cicatriz ela fica. A hora que você olhar, vai doer no coração, vai doer na alma. Então valorize a história que vocês têm, valorize as experiências que vocês tiveram, as que vocês estão tendo, valorize a cicatriz, valorize as experiências, as vitórias, queridos. Minhas irmãs, valorize as vitórias que vocês tiveram, porque a gente às vezes somos ingratos. Nós somos ingratos ao ponto de olhar somente a nossa queda, de olhar somente quando as coisas não dão certo. O interessante é que Deus ele cuida de nós o tempo todo. Deus ele cuida dos nossos o tempo todo. Deus ele nos ampara o tempo todo. Mas a gente tende a observar somente as coisas que não dão certo. Que hoje você possa atentar por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus está fazendo e por tudo aquilo que Deus vai fazer, que ainda há sobre promessa sobre a tua vida, amém? Porque eu profetizo aqui essa noite, irmãos, como boca de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se tem promessa sobre a sua vida, antes que você vá dessa vida para outra, Deus ainda vai cumprir na vida de vocês. Em nome de Jesus, porque quem vai fazer aqui não é eu, não, irmão, quem vai fazer é Ele. Porque é Ele que faz. Aqui eu só sou instrumento, só canalização. E Deus dá para dizer agora: se há promessa sobre a vida de vocês, Deus vai cumprir. Amém. Deus vai cumprir. Porque Deus cuidou de você lá, Deus está cuidando agora e Deus vai continuar cuidando. E sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, há uma promessa, há uma bênção prometida, há uma bênção estendida da mão de Deus que está se derramando. Amém? Amém. O verdadeiro legado é viver de forma que Cristo seja lembrado através de vocês. O verdadeiro legado, eu falei lá atrás, vou repetir, vou fortalecer agora. O verdadeiro legado, irmão, é o nome de Cristo ser glorificado. É aquilo que eu falei, mas o irmão Joaquim, eu sei que o irmão Joaquim vai fazer isso. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo júbilo, seja de Deus, vai haver uma alegria. Irmão, vamos deixar de hipocrisia, porque se eu chegar para a irmã e falar assim, irmão, como que você está linda, quem que não quer ouvir isso, irmão? Irmão, foi bênção de Deus para Deus atuar na minha vida. Amém, glória a Deus, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja de Deus. Sabe por quê, querido? Se você deixar entrar no coração e achar que é você que está fazendo, queridos, nós não somos nada. Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que eu estou aqui? Por conta da misericórdia de Deus. Amém. Por conta da graça, da misericórdia de Deus que se renova todos os dias da nossa vida. Nós somos pó. E que vocês possam e continuem com esse espírito de humildade, sabendo quem vocês de fato são, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar honrando e abençoando vocês. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu coloquei dessa maneira: o verdadeiro legado é viver de maneira que Cristo seja lembrado através de vocês. Oh, aquele irmão Leandro, as pregações que o irmão Leandro pregou, eu senti a presença de Deus, eu converti através da pregação do irmão. Olha só, Deus está sendo louvado, Deus está sendo exaltado. Aqui eu estou usando exemplo, tá, irmãos? Que vocês possam também ter esse sentimento no coração de vocês. Penúltima observação, ponto de reflexão aqui: seja inspiração, mostre que é possível continuar frutificando em qualquer fase da vida. Seja inspiração, que mostre. E aqui a ideia não é mostrar para o vizinho,
para que o vizinho saiba que Deus é da tua vida. Nada dessas coisas. É mostrar, às vezes, até mesmo para você, que é possível ainda frutificar na condição que você tem vivido, com as suas limitações, com os seus afazeres, com os seus desejos, com as suas dificuldades, e com todo o empenho também. Se inspire. Quando você acordar de manhã, minha irmã, meu irmão, olha para o espelho e fala assim: é mais um dia que eu quero viver. Eu estou aqui porque, sabe, irmãos, qual que é uma das minhas orações que eu faço de manhã? Eu oro, eu agradeço, olha só, é loucura, tá? É loucura da minha cabeça. Eu oro assim, irmão Joaquim: Senhor, é uma da parte da oração, tá? Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que eu acordei. Obrigado por estar respirando. Obrigado por meu coração estar batendo. Porque tem gente que o coração só está batendo por ajuda de aparelho. Tem gente que só está respirando com a ajuda de aparelho. Tem gente que na hora que você vai comer, não consegue comer. Tem gente que está com uma sonda no nariz, com uma bolsa de colostomia do lado aqui, e você está como? Vamos agradecer mais. Vamos agradecer mais. Porque eu acredito que nós temos mais motivo de agradecer do que de murmurar. Ainda que não seja murmuração, mas de não agradecer a Deus. E eu vou fortalecer o ponto. Seja inspiração. E aqui eu vou colocar uma vírgula e vou colocar por conta própria. Seja inspiração para você mesmo. Mostre que é possível continuar frutificando em qualquer fase da vida. Porque há uma condição no subconsciente nosso de que quando nós chegamos na maturidade, as coisas elas cessam naturalmente. É mentira. É mentira, porque eu tenho uma tia, e ela está viva, glória a Deus, ela mora na 16, eu não sei localizar aqui, acho que na 16, perto do antigo Faustão aqui. Ela fez faculdade com 65 anos, ela fez faculdade. Eu lembro que nós incentivávamos ela. Ela chamou Marina, ela falou: não, tia Tata, a senhora vai fazer. E ela concluiu a faculdade. Mas há um sobrinho do inimigo: você não vai conseguir. Vai, querido, cuida da sua vida, cuida da sua saúde, vai caminhar no cachorro, vai andar de bicicleta, vai passear, vai para a praia, vai ser feliz. Glória a Deus. Porque o que Deus projetou para você é felicidade, é alegria, é coisas boas. A Bíblia diz: e você comerá o melhor dessa terra. A Bíblia não vai dizer que você vai comer, ainda que seja migalha, tá, irmãos? Se nós tiver que pegar as migalhas igual aquela mulher, amém, glória a Deus, porque tem momento que nós estamos lá em cima, na roda gigante da vida. Nós estamos lá em cima, olhando tudo de cima, mas tem momento que nós estamos lá embaixo. Mas se o seu momento for de lá de cima, glorifica a Deus, aproveita, porque esse momento é bom, irmão. Querido, se eu cair na bobeira um dia de falar assim, pastor Carlos, e ele pode testemunhar. O pastor Carlos disse: filho, como que está? Eu caí na bobeira, eu falei assim, pastor Carlos, eu falei: pastor, eu estou num momento bom. Ele falou: irmão, misericórdia. Por que, pastor? Eu falei assim: irmão, cuidado, porque quando a gente está num momento bom, vem vento. O pastor Carlos falou para mim: irmão, vai ver uma maré de quando parecia que era uma profecia. Falei para ele depois: isso aconteceu. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a roda gigante da vida. Tem hora que você está tudo bem, mas tem hora, querida, que não está. E quando está tudo bem, a gente esquece algumas coisas. É fato, é verdade. O importante é vocês permanecerem na presença do Senhor Jesus e saber dos seus princípios e seus valores. Porém, querido, quando nós estivermos na condição de inferioridade, dificuldade, querido, junta as migalhas, junta os pedacinhos. Seja humilde. Se precisar chorar, chora. Se precisar pedir ajuda, pede. Se precisar recomeçar, recomece. Eu tenho certeza que Deus vai te colocar lá em cima de mim. Amém. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai te colocar lá em cima. Não para você ser orgulhoso, não para você ficar com o nariz empinado, mas para você glorificar a Deus. Deus é na minha vida, Deus tem me exaltado, Deus tem ouvido as minhas orações, Deus tem sido comigo, Deus tem sido na minha casa, Deus tem sido na minha família, Deus tem sido no meu emprego. Queridos, eu quero concluir. Não é muito viável, mas eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Gostaria que vocês curvassem a cabeça. E a última observação que eu coloquei, o último ponto que eu coloquei, se você quiser, na verdade eu gostaria de pedir
pedir para você, toda a sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou continuar aqui ministrando e eu gostaria que você começasse no teu íntimo falar com Deus da sua maneira e ficasse atento ao que vai ser dito aqui neste último ponto, a qual Deus ministrou no meu coração para colocar assim: não importa como você começou lá atrás, mas sim importa como você vai terminar. Por quê? Deus ministrou isso no meu coração para trazer para os irmãos. Porque muitas vezes a gente começa de maneira errada. Muitas vezes a gente erra e fica persistindo no erro. Mas Deus está dizendo para você hoje, para você parar, colocar os pés no chão, respirar, observar o que você tem feito de errado e caminhar em sentido ao alvo, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo hoje está diante de ti, disposto a te ajudar, disposto a te socorrer, disposto a estender a mão para você, mas Ele quer que você clame a Ele, que você peça por socorro a Ele, que você peça a ajuda dEle, porque Ele é o único, não há outro. Ele é o único que pode mudar essa condição de vida que você está vivendo. Ele é o único que pode mudar essa sua petição, esse desejo que tem inflamado teu coração, que tem tirado as suas noites de sono. Por isso Jesus está dizendo: não importa o que aconteceu lá atrás, não importa, o que importa é daqui para frente, o que você vai fazer daqui para frente e aonde você vai chegar, como você vai terminar. Porque se você permitir, Jesus está te dizendo agora, se você permitir, eu entro na tua vida, eu entro na tua casa, eu entro no teu emprego, eu entro em qualquer área que for e mudo essa situação. Mas para isso é necessário você vir para o centro, e aqui é uma expressão espiritual, é necessário você vir para o centro na condição de reconhecer que somente Jesus pode transformar essa situação, que somente Jesus tem poder de mudar essa situação. E aqui eu vou fazer uma oração. Eu não quero trazer ninguém aqui à frente, mas eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Se você sentir que é para você, nós vamos orar, porque Deus ele vai atuar ao seu benefício. Deus ele vai atuar ao seu favor, a favor da tua casa, a favor da tua necessidade. Se você é uma pessoa que entrou aqui essa noite aflita, contrita, com o coração despedaçado, com a cabeça turbilhão, pensando em situações que não convém, não provém de Deus, mas Deus está dizendo para você hoje eu estou entrando na tua casa, hoje eu estou entrando na tua história, hoje eu estou mudando essa condição, hoje eu estou entrando na vida da tua família, do teu filho, do teu emprego. Coloca a tua mão no teu coração, você que tem sentido que é para você, você que tem recebido essa palavra. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que foi lançada, por este momento maravilhoso. E nesta hora, Senhor, através dessa direção, deste direcionamento que o Senhor tem aplicado a nós, eu apresento a Ti este meu irmão, esta minha irmã que tem recebido, Senhor, esta palavra objetiva, que tem precisado, Senhor, de uma intervenção Tua, que tem precisado de uma ajuda, Senhor, que só pode ocorrer de Ti. Glória a Deus. Atua, Senhor, em benefício deste meu irmão, desta minha irmã. Amém. Porque ainda, Senhor, que no momento de dificuldade, Satanás tem lançado setas, Satanás tem colocado algumas implicações, mas o Senhor diz no meu coração agora que o Senhor está entrando com providência, que o Senhor está entrando, Senhor, com as coisas necessárias para mudar este quadro. Louvado seja Deus. Que aquilo, Senhor, onde havia uma porta fechada, o Senhor mostra com clareza uma porta aberta, o Senhor mostra pessoas entrando e saindo, o Senhor me mostra pessoas chegando com uma fisionomia de alegria. Então o Senhor me dá o direito de entender que sobre a vida dessa pessoa que aqui está, há uma alegria chegando, há um momento novo chegando, que a nuvem negra, que a tempestade está passando. E o tempo novo está chegando, o sol está brilhando sobre a sua casa. Há uma mão estendida de bênção sobre você, sobre todos aqueles que você tem representado.
Senhor Jesus, atua em benefício desta família que aqui está sendo representada, deste meu irmão, desta minha irmã. Se for na área, Senhor, conjugal, que assim seja. Se for na área profissional, se for na área da saúde, Senhor, da enfermidade, atue, Senhor, para que o seu nome seja lembrado, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, Senhor Jesus. Nós ligamos, Deus, esta petição na terra e no céu, ó Deus. Porque a tua palavra diz que é ligado na terra, o Senhor liga no céu. Então nós temos que estar sendo ligados, Deus. Fortalece esse meu irmão, fortaleça essa minha irmã, para que ele possa continuar, Senhor, seguindo em frente, em direção ao alvo, Senhor. E um dia, Deus, ele venha cantar, ela venha cantar o hino da vitória. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós pedimos, assim nós o apresentamos em nome de Jesus. Amém.